A mensagem de hoje tem como título Você e Deus. E o versículo base está em Jeremias 18, versículo número 4, que diz: Como o vaso do oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deus sabe de todas as coisas. Nada é difícil para Deus. O caminho das formigas, como está em Provérbios, as correntes dos oceanos, como está escrito em Isaías. Os demônios não são problemas para Deus, porque Ele tem todo o poder. Mas há uma dimensão que é difícil para Deus: lidar comigo e com você, por causa do teu querer e do querer desse Deus. O homem tem livre escolha. Obediência não é algo tão fácil. Deus não pode te forçar, porque você não terá o teu amor, terá só a tua subserviência. E você viverá com medos, com receios deste Deus. Deus não quer isso de nós. Então, como Deus ganha o nosso amor sem nos forçar, sendo misericordioso como Ele é, faz parte do caráter dele, justo, sem ser conivente com o pecado ou com os nossos erros, porque Deus não está nos nossos erros. É um problema para Deus, porque Ele tem que formar o barro que somos nós. Nesse texto, o profeta Jeremias fala sobre o vaso do oleiro como a dimensão material e espiritual do corpo humano. Somos nós. Mas Deus enviou Jeremias: vá à casa do oleiro e observe a formação desse vaso. Este foi quebrado na mão do oleiro. Por que o vaso quebrou? Porque é difícil fazer um vaso de honra. Podemos estragar os planos de Deus com as nossas atitudes, com as nossas decisões. Vaso de Deus tem forma e conteúdo, senão fica vazio. E aqui começa a nossa mensagem. O que Deus quer conosco? Já que Deus tem o poder para todas as coisas, como curar, sarar, construir, transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes, somente com um sopro destrói Satanás, demônios. Então, por que Deus não faz isso comigo? Dá um basta, chega. Já que Ele tem poder de transformar nada em tudo, tudo em nada. Respostas. Primeiro, Deus age de acordo com a nossa conversão, com a nossa sinceridade de coração. Como que é o teu coração com relação a esse Deus? Em Jeremias 18, no verso 18 diz: se a tal nação se converter da sua maldade. Faça uma autoanálise. Deus pode, Ele pode manipular e fazer o que quiser, mas Ele não faz. Ele é amor. Ele te deixou livre. Jeremias 18, de 6 a 8, diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó homem, amassar o barro? Não, porque Deus prefere agir conforme Salmo 32, no verso número 8, que diz: instruí-te-ei e te ensinarei os caminhos que deves seguir, e sobre os meus olhos, sobre as minhas vistas, te darei conselho. É conduzir, é zelar, é cuidar e não quebrar. É isso que é Deus. Sabe por que Deus não faz isso? Porque Ele não teria a tua obediência e o teu amor. Você seria escravo e não filho. Deus não é Deus de regras. Não é isso. Senão não seria esse Deus tão grandioso. O amor dele é maior que o teu erro, é maior que o teu pecado que está te acusando. Deus quer que cresçamos. Deus não rouba os processos de maturidade da nossa vida. É uma caminhada. Você vai caminhar e cair, levantar, erguer, colocar de pé, buscar a Deus, ir em frente. Você tem que aceitá-lo em amor. Deus não quer te fazer robô. Deus não robotiza os homens, não. É impossível dormir de uma forma e acordar de outra. Ou seja, dormir barro
e acordar vaso pronto. Não são assim as coisas. 2. Os desígnios de Deus poderiam ser arbitrários. E pronto. Fiz. Mas se as pessoas mudarem, como está em Jeremias 18, 8 a 10, se as pessoas mudarem, eu, Deus, mudo o meu juízo. Está escrito, me arrependerei do mal que pensava fazer. Ou seja, desgraça vira bênção. Você quer um relacionamento verdadeiro com Deus? Você muda, ele muda o mal que aconteceria. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para se fazer uma coisa boa. Esta é a verdade. Em Deuteronômio 30, 19, diz assim: que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois a vida para que vivas. Forte essa, hein? Deuteronômio. Isaías 1, 18 e 19 diz assim: os vossos pecados se tornarão brancos como a neve. Como que é o teu pecado, o teu erro hoje? Que tamanho que ele é? Olha o que está escrito. E ainda que sejam vermelhos, como carmesim. Você já feriu alguém a esse ponto? Se tornarão como a lã, branco, límpidos. Se quiserdes, o verso 19, e me ouvirdes, diz Deus, comereis o melhor dessa terra. É isso. Você está realmente disposto a obedecer? A amar esse Deus? Deus escolheu não te manipular. A escolha ainda é tua. A responsabilidade é tua, é nossa. Você tem que querer, senão Deus nunca formará esse vaso que Ele quer formar, que é para você ser feliz. Os juízos de Deus pode voltar atrás? Sim. Você lembra de Jonas? Aquele homem que foi parar no ventre de um grande peixe? Deus enviou Jonas a uma cidade chamada Nínive, porque o juízo dele seria destruir a todos aqueles. Mas com o arrependimento e a conversão de toda a cidade, Deus mudou o seu juízo. Em Jeremias 18:8, conforme nós lemos aqui já, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei de tudo o que pensava fazer-lhe. Deus não tem a visão de destruição, mas sim de ensinar, corrigir. Se você não entender os propósitos de Deus, socorro. Por isso te aconselho hoje, se converte aos caminhos do Senhor. É um convite hoje. Em Jeremias 18:11, diz assim: eis que eu estou forjando o mal e formo um plano contra vós. Convertei-vos. Ele chama atenção, ele dá tempo, ele te quer, ele te ama. Pois agora cada um do seu mal proceder e emendai os seus vossos caminhos e as vossas ações. Sabe por que nós pecamos? Sabe por que nós buscamos erros e queremos erros? Porque nós apostamos que conosco vai ser diferente. Não vai acontecer nada. Vou continuar fazendo. Posso fazer que não vai acontecer nada. Aí fica arriscado, porque tem as consequências. Vai chegar um momento que não vai dar certo. Jeremias 18:11 está escrito. 4. O tamanho do pecado e o tamanho do juízo de Deus. Não existe pecadinho ou pecadão. Não existe errinho ou errão. O que existe é erro ou pecado. Lucas 12, 40 a 47 diz: nesta parábola, 2 servos foram infiéis em diferentes proporções e tamanhos de pecados. Mas ambos foram reprovados, tanto o servo que tinha conhecimento da vontade do Deus Todo-Poderoso, mesmo o servo que não tinha vontade. Não existe. Erro é erro. Em João 19:11, tem uma passagem bíblica de Jesus com o governador e mais o sacerdote. Olha só, e respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, Jesus falando para o governador, pecado maior tem. Sabe quem foi? O sacerdote, os fariseus, que entregou Jesus, cometeu maior pecado.
Vamos entender isso? É o meu grau de conhecimento de Deus. O sacerdote sabia mais que aquele governador. Quantidade de Deus que existe em você. É o teu julgamento. Deus não leva em conta o tempo de ignorância, ou seja, o tempo que você não tem conhecimento. Pouco conhecimento de Deus, pouco entendimento, que está da Bíblia também. Mas se você sabe que é errado, e assim mesmo faz, como sacerdote, em Lucas 12, 48, mas aquele a quem muito foi dado, muito será requerido, muito será cobrado. Quem sabe mais, erra menos. Por isso, leve Deus a sério, porque Ele é sério. Tudo pode ser transformado, creia. Deus quer transformar para salvar, para libertar, para te abençoar, para te alegrar e te fazer feliz. Em 1 João 1:9, olha que versículo lindo. Se confessarmos os nossos erros, os nossos pecados, não para homens, homens não podem fazer nada por você ou por nós. A Deus. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Alicerçado. Conclusão. Permita que Deus construa do barro esse vaso de honra que você quer ser e que Deus quer. Você viverá o melhor de Deus assim na terra. É isso que Deus quer para você. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus, fala conosco. Nós ouvimos a tua palavra, aonde, Senhor, nós colocamos as pessoas diante de ti, porque essa mensagem chama você e Deus. Então ouça a voz desse coração nesse momento, que ouviu essa mensagem, e acolhe, e abençoa, e guarda, e livra, e, Senhor, que ele entenda que tu és o Deus de amor para todos, sem exceção. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.